Você já parou para imaginar um mundo onde a tecnologia não é feita de metal e fios, mas de carne, ossos e sangue? Onde os prédios respiram, as armas são órgãos vivos, e a evolução não é mais controlada pela natureza, mas por laboratórios e ambições humanas. Pois seja bem-vindo ao Biopunk. Enquanto o Cyberpunk nos mostra cidades neon e implantes metálicos, o Biopunk vai um passo além, e talvez um passo mais assustador. Porque se no Cyberpunk você pode trocar seu braço por um de titânio, no Biopunk você pode trocar seu braço pelo braço de um animal geneticamente modificado, ou, quem sabe, pelo braço de outra pessoa. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa estética. Vou te contar de onde ela veio, quais são as obras que definiram o gênero e, no final, eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga o futuro da humanidade. Mas antes, me conte você. O que vem à sua cabeça quando você ouve Biopunk? Imagina aí e depois responde aqui nos comentários. Vamos começar do começo. Então, Biopunk. O nome já entrega um pouco. Vem de biologia mais punk. E aí você pode pensar, mas o que é punk nisso? O punk aqui é a mesma atitude do cyberpunk, aquele espírito de rebelião contra o sistema. Mas em vez de corporações dominando com chips e robôs, aqui a revolução é contra o próprio código genético. O Biopunk imagina um futuro, ou um presente alternativo, onde a engenharia genética está disponível para qualquer um, não só para curar doenças, mas para criar novas formas de vida, modificar o corpo humano e até brincar de Deus. E aí entra o lado sombrio da coisa, porque, claro, quando você dá uma ferramenta poderosa assim para a humanidade, sempre vai ter alguém usando para o mal. O Biopunk é cheio de histórias sobre experimentos ilegais, criaturas de laboratório que escaparam e pessoas que se tornaram monstros em busca de poder ou imortalidade. O que é interessante é que o Biopunk não é um gênero tão popular quanto o Cyberpunk ou o Steampunk, mas ele tem uma vantagem. Ele mexe com algo muito primordial. Ele mexe com o nosso medo do desconhecido dentro de nós mesmos. E aí você percebe que o Biopunk não é sobre o futuro, é sobre nossa própria carne. Para entender o Biopunk, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Não para o século XX, mas para o século XIX. Isso mesmo, o Biopunk tem raízes no terror gótico. Frankenstein, de Mary Shelley, é basicamente o avô de tudo isso. Um cientista cria a vida a partir de partes de corpos. E o que ele cria? Uma criatura rejeitada, solitária, que se vira contra ele. E aí você pula para o começo do século XX e tem H.P. Lovecraft, com suas histórias de seres cósmicos e corpos distorcidos. Não é exatamente Biopunk, neste caso é o terror cósmico, mas a base está lá, o horror do desconhecido dentro da biologia. Mas o Biopunk, como a gente conhece hoje, começa a tomar forma nos anos 80 e 90, com a ficção científica. Tem um livro chamado O Século da Cirurgia, de J.G. Ballard, que fala de hospitais bizarros e implantes sinistros. E aí, claro, a gente chega na grande obra-prima, Akira. Sim, Akira, aquele anime de 88, porque você tem um garoto com poderes psíquicos. Mas o que realmente acontece com ele é uma transformação biológica. O corpo dele se expande, se distorce, se torna uma massa de carne e poder descontrolado. Não tem metal, não tem circuito, só carne. É o Biopunk puro. No cinema temos a mosca. Um cientista se funde a uma mosca no teletransporte. E o que acontece com ele é uma das transformações mais nojentas e tristes já filmadas. O Biopunk não é sobre heróis, é sobre a perda de identidade. E claro, nos anos 90, a gente tem um jogo que muita gente esquece. Parasite Eve.
Você é uma policial em Nova York e tem uma criatura chamada Eva que controla as mitocôndrias, aquelas organelas que dão energia para as células, e usa isso para fazer as pessoas literalmente pegarem fogo por dentro. Isso é biopunk, o corpo se vira contra você. Agora me deixa perguntar, se você fosse desenhar um mundo biopunk, como ele seria? Primeiro, esquece o neon. Esquece as luzes azuis e roxas do cyberpunk. O biopunk é marrom, é vermelho, é cinza rosado. Ele parece vivo, mas de um jeito perturbador. Imagine uma cidade onde os prédios são feitos de ossos e queratina. Em vez de concreto, a estrutura é calcificada. Em vez de janelas de vidro, membranas translúcidas que se abrem e fecham como olhos. Os canos não levam água. Eles levam sangue ou nutrientes. Tudo pulsa, tudo respira. As pessoas têm armas que são partes do corpo. Uma espada que é um osso alongado. Uma arma de fogo que dispara espinhos venenosos. Veículos que são criaturas domesticadas. A moda? Roupas feitas de pele, de escamas, de tecidos que parecem órgãos. E aí tem os laboratórios. Escondidos, a maioria deles ilegais, cientistas loucos ou não tão loucos assim, criando seres híbridos, humanos com asas, humanos com olhos extras, e nem sempre é para o bem. Muitas vezes é por dinheiro, é por poder, é para criar um soldado perfeito. O biopunk é meio nojento, né? Mas por isso mesmo ele é tão fascinante, porque ele nos faz perguntar: o que é ser humano? E até onde podemos ir antes de deixar de ser? E aqui a gente chega na parte que eu mais gosto: os videogames. Porque o biopunk é um gênero que combina perfeitamente com jogos. Você está no controle de um ser modificado, lutando contra outros seres modificados, e o mundo reage a você. O jogo mais óbvio e talvez o mais famoso de biopunk é o Scorn. Se você nunca viu, eu recomendo. É um jogo de terror em primeira pessoa, mas a estética é completamente orgânica. Tudo é feito de carne e osso. As armas são ossos. Os puzzles são peças de carne. Você anda por corredores que parecem intestinos. Não tem música, só os sons ambiente. Ele te faz sentir pequeno, frágil e perdido dentro de um organismo gigante. Outro que é biopunk, sem ser tão óbvio, é Half-Life. Sim, é o mesmo que você está vendo neste vídeo. Os seres que aparecem neste jogo são todos estranhos e modificados. Tem aquele mundo alienígena cheio de plantas carnívoras e criaturas bizarras. É o biopunk em todo lugar. Tem um jogo indie que eu acho bem legal, chamado Rainworld. Você é uma criatura em um mundo pós-apocalíptico, e tudo naquele jogo é biológico. As plataformas que você escala são restos de organismos gigantes. Os inimigos são animais que evoluíram para caçar. Não tem tecnologia metálica, é tudo natureza, mas uma natureza distorcida e hostil. E claro, eu não poderia deixar de citar ele, Resident Evil. A franquia inteira é sobre vírus e experimentos biológicos. A Umbrella Corporation cria armas biológicas. E o que acontece? O caos. Pessoas se transformando em monstros. E no centro de tudo, a pergunta que sempre fica: quem é o verdadeiro monstro? A criatura ou o humano que a criou? E aqui a gente chega na parte que eu prometi no começo. A pergunta que pode mudar a sua visão sobre o futuro. Se amanhã uma empresa lançasse um tratamento genético que dobrasse sua expectativa de vida, mas em troca, você tivesse que viver com dores constantes. Ou se você pudesse dar ao seu filho genes que o tornariam mais forte, mais inteligente, mas isso significasse que ele nunca poderia ter filhos naturais. Até onde você iria? O biopunk não é tão distante quanto parece. Hoje a gente já tem edição genética com CRISPR. A gente já clona animais.
a gente já cria órgãos em laboratório. O biopunk não é ficção, é um aviso. E o que é mais assustador? Os monstros do biopunk geralmente não são criaturas alienígenas. Eles são humanos. Humanos com ambição. Humanos com dinheiro. Humanos que decidiram que as leis da natureza não se aplicam a eles. É por isso que o biopunk é, no fundo, sobre ética, sobre onde traçamos a linha e sobre o que significa ser humano quando podemos reescrever o próprio código. E aí, o que você achou? Curte biopunk ou prefere as luzes neon do cyberpunk? Eu sei que eu gosto dos dois, mas confesso que o biopunk me assusta mais. E acho que por isso eu gosto tanto. Se você chegou até aqui, você é uma pessoa de paciência, e eu agradeço. Me conta nos comentários qual foi a obra, filme, jogo, livro que mais te marcou no biopunk. Ou se você nunca viu nada, me diz. Teria coragem de se modificar geneticamente? Já se inscreve no canal se não for inscrito, porque a série de estéticas vai continuar. O próximo vídeo é um dos meus favoritos e vai ter um tom completamente diferente. Eu só vou te dar uma pista. Tem aço, vapor e muita engrenagem. Já se ligou qual é, né? Beleza. Ficamos por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.